O tema de hoje é geração mimimi. Quem se identifica? Ai, duvido que ninguém se identifica. Geração mimimi. Você já deve ter escutado esse termo. E a minha intenção aqui não é te acusar de geração mimimi, porque eu já agi assim muitas vezes. Eu preciso me policiar muito para não ser vitimista e toda essa questão o tempo todo. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Infelizmente a gente tem visto muito essa questão hoje, toda essa fragilidade em todos os momentos da nossa vida. Hoje, para vocês terem uma noção, antes de você postar uma coisa na internet, nas redes sociais, eu tenho a certeza de que você pensa 15 mil vezes antes. Você pisa em ovos, nas palavras, a imagem que você vai postar, tudo você pensa, porque tudo pode ser mal interpretado. Não é o que você gostaria de dizer, mas é o que eles vão achar que você quis dizer. E eles vão fazer um textão e falar um monte de coisa e te denunciar. E daqui a pouco tem uma ONG lá nos teus comentários te processando porque você fez isso, aquilo, ou acharam que você tinha, falado alguma outra coisa. A galera hoje está tomando as dores de umas coisas que não existem ainda. E a gente tem sofrido um pouco com essas questões. Cara, você está dizendo então que eu não posso ter a minha opinião? Que eu não posso chegar nas redes sociais e falar o que eu acho? Então, depende. Te perguntaram aquelas brincadeiras. A questão é, olha aqui, a questão é, não é sobre a tua opinião. Isso você tem que ter. A tua opinião própria, o que você acha das coisas. E estudar, e saber, isso você precisa fazer. Agora a questão é, como você reage diante da opinião alheia? Quando alguém chega para você e diz, não. Quando alguém chega para você e diz, eu não concordo com você, você está errado. Aí é quando, normalmente hoje na nossa geração, a gente anda com uma resistência tão pouca para frustração, que quando você se depara com situações assim, pronto, acabou para você, você se quebrou. Aí você faz show, aí é quando a gente vê crises de histeria e a galera surtando por coisas assim. A gente tem perdido muito tempo. Nós cristãos temos perdido tanto tempo por coisas assim, que daria para você resolver com maturidade, palavra de Deus, e se o Espírito Santo estivesse frutificando o fruto dele em você, você teria atitudes diferentes com certeza. Consegue entender isso? Existe um estilo de treinamento para lutadores que se chama Shark Tank. É basicamente o seguinte, os lutadores entram no ringue e os treinadores vêm e, neles, bate, bate, bate. Karen, para que isso? Para criar resistência. Para quando chegar a luta, eles saberem serem fortes e duros diante dela. E eu sinto como se o tempo todo, talvez o Senhor quisesse fazer a mesma coisa com as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nos colocar num ringue. E às vezes existem algumas situações de confronto com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, com o que você acha que é certo. E ao invés de quando vierem essas provações, essas coisas diante da nossa vida, e a gente se posicionar com maturidade, criar músculos e resistência e aprender com isso, a gente faz show, a gente é histérico, a gente rejeita. E aí quando chegam os momentos em que nós deveríamos estar fortes e preparados para eles, a gente quebra igual vidro, porque a gente não se preparou para eles, a gente está frágil. Porque quando o Senhor quis te moldar, te forjar para momentos de dureza, você não quis o tratamento dele. Então você está completamente despreparado. Eu falei que a mensagem hoje era desconfortável de ouvir. Porque a gente está nesse modus operandi há muito tempo. Esse já é o teu comportamento padrão. Me cutucou, não gostei que você me cutucou. Por que você me cutucou? O meu direito é que você não me cutuque. Sendo que na verdade você podia, resistir àquele cutuque. Não é grande coisa. Dá para você resistir. Ei, aguenta esse cutucão aí, porque vai chegar coisa pior e você precisa estar preparado para coisas piores. Desde sempre, eu tenho certeza que desde a tua infância você consegue puxar na memória momentos em que o Senhor estava te tratando, em que você estava passando por momentos que não eram gostosos. Se você lembrar, quase todo mundo aqui já teve problema com pai, com mãe, com irmãos, com tia. De você falar, cara, não gostava, eu não recebi o abraço do meu pai, não sei o quê. A gente já passou por momentos de dificuldade. E o Senhor estava justamente, talvez, te forjando, te preparando para aquilo que Ele precisava fazer você realizar no teu destino. Eu sei que não é fácil, mas dá para a gente tirar aquilo que é bom diante de todas as situações. Dá ou não dá?
A minha preocupação em relação a isso que eu estou falando para vocês é porque normalmente a tua capacidade de reagir bem às batalhas externas, ela tem tudo a ver com a tua capacidade de lutar com a guerra interna. Normalmente quando você não está sabendo lidar com algumas coisas do lado de fora, é porque dentro de você as coisas já estão uma bagunça. Não é mais fácil lutar com as coisas externas do que com tentação e pecado. Se você não está dando conta de ter o domínio próprio, dizer não às tentações, ao pecado, não acho que vai ser mais fácil dizer não para outras situações perigosas lá fora. Porque essa é a luta sua contra você mesmo. Imagine você ter que lutar contra você mesmo e contra o outro e contra Satanás e o resto. Ei, cria resistência. Você precisa saber lutar internamente e externamente. É muito importante que você permita que o Espírito Santo tenha o domínio do teu interior. E a carne precisa estar sujeita ao Espírito. Mas o que a gente vê normalmente por aí é que em discussões alheias e tudo mais que você for enfrentar, às vezes a gente até usa o Espírito Santo como desculpa para dar vazão à carne. Eu sei, respira. Faz assim, ó. Eu sei, não é gostoso. Mas se a gente não escutar um pouco das vezes dessas coisas assim, a gente não fica muito bem preparado para aquilo que o Senhor quer derramar mais na nossa vida. Semana passada nós não falamos sobre respeitar as estações? Pois então, se tem uma coisa que Deus ensinou para mim é que eu nunca vou chegar no próximo nível, na próxima estação, se eu não aprender o que eu preciso aprender nessa. E eu vou continuar apanhando até aprender. Porque o que eu vou enfrentar na próxima estação, na próxima batalha que eu for lutar, é pior do que eu estou enfrentando agora. A vida é assim. E se você não se preparar, se você não tomar a tua postura, se ajeitar aí na cadeira, sabe, levantar a tua espada, o teu escudo, aquilo que o Senhor já te deu pelo Espírito para poder lutar as suas batalhas, se você não fizer isso, não adianta, você vai ser ferido todas as vezes. Se ajeita, postura. Você não é guerreiro? Foi para isso que o Senhor te levantou. É por isso que Ele está te forjando. Porque existem batalhas para você lutar. Acontece que se você não lutar as batalhas de hoje, você não está tão pouco preparado para as de amanhã. Não é? Na escola, na faculdade, se você não vai bem na prova, você faz o quê? Você reprova. Nas situações da vida é a mesma coisa. Se você não aprende a fase que você está vivendo agora, não adianta, você vai reprovar. Uma hora essa matéria vai cair de novo no teu colo e você de novo não vai saber lidar. Você precisa criar fortaleza nos teus ombros. Eu sei que na maior parte das vezes é muito difícil a gente olhar para situações com olhos de águia. Eu gosto muito dessa expressão. Minhas discípulas escutam muito isso de mim. Que às vezes elas chegam para mim no MDA, só chora. E eu que estou de fora, eu estou olhando assim, tá, dá para resolver facilmente assim. Mas normalmente quando a gente se depara com alguma coisa, ao invés da gente pensar, Senhor, me mostra, como é que eu vou passar por isso? Não, a gente já senta no chão do quarto. Só comigo, de novo, só acontece desgraça na minha vida. É assim que a gente age. Mimimi, fragilizado, vitimista. Eu sei, não é gostoso alguém te chamar de mimimi, mas nós somos. Agimos assim às vezes. E aí que eu chego para as minhas discípulas e falo, tá, e aí? Olhos de águia. Eleva a tua altitude, olha para baixo, o que você está vendo? Isso. O que dá para você fazer com isso? Quais são as armas que você tem em mãos agora para resolver essa situação? Como é que você vai passar por isso? Não adianta você ficar chorando. Como é que você vai passar por isso? É assim que você vence suas batalhas. E é preciso entender isso às vezes. Exemplo. Meu pai sempre fala aqui, quando ele está pregando, que o nosso relacionamento nunca foi tão fácil. Isso é porque tanto eu quanto ele somos, né? A gente se bate às vezes. Mas foi muito bom quando eu aprendi a largar meu mimimi e entender as situações. Exemplo. Meu pai vem, fala alguma coisa pra mim, briga comigo, tal, fala alto. Meu pai tem mania de bater na mesa, às vezes quando ele tá. E eu assim.
não vou chorar, não vou chorar. Meu orgulho aqui, ó, não vou chorar. Ou às vezes quando eu falava, vou falar com ele, aí eu entro no quarto já assim, ó. Eu puxo a pálpebra assim para entrar já as lágrimas. Hoje eu não choro. Eu entro, sento na cama. E ele quieto assim, ó. Karen, é o seguinte, mas eu sei que se eu largar o meu mimimi, eu vou entender exatamente o que ele quer falar comigo. Eu vou entender exatamente por que ele está falando comigo daquele jeito. Em uma dessas situações que ele foi bravo, tal, exasperou a voz. Meu pai é expressivo, né? Aí eu fiquei meio que de bico assim uns 2 dias. Aí eu cheguei na sala dele. Vocês acham que eu não vou no gabinete do pastor? É lógico que eu vou no gabinete do pastor. Teve um dia que eu cheguei lá, eu sentei e falei assim: você não precisava ter falado daquele jeito. E porque quando você falou assim, eu me senti assim. E aí eu achei que você estava falando isso. A gente já cria paranoia, né? Ele falou isso por causa disso, não sei o quê. Eu me senti assim. E aí eu perdi todo o meu tempo pensando na maneira como ele tinha falado e não o que ele tinha falado. E aí foi quando ele falou assim: filha, pelo amor, né? Pelo amor, pô, você sabe que eu falo assim mesmo. Uai, o que eu quis dizer foi isso, isso, isso. Quando eu falar de um jeito mais assim com você, para e pensa, o que será que ele quis dizer com isso? O que será que ele está tentando me tratar? Aí eu comecei a pensar, cara, é verdade, foi por amor, foi por zelo, foi porque ele se preocupava comigo, foi porque tal situação poderia gerar tal coisa, ele se preocupa, tal, tal, tal. Pronto, acabou. Não precisava ter chorado tanto. Então hoje, se acontece alguma situação, ele fala mais exasperado comigo, ah, tá, ele deve estar querendo dizer isso. Tá tudo certo. Eu já mando uma figurinha pra ele, dou risada. Fala, pai, tô rindo, mas é com respeito. Tamo junto, entendi. Pronto. Eu economizei o maior tempo. O clima lá em casa já vai ficar perfeito. Não vai ficar aquele climão. Porque não tem mais mimimi. Entende? Não precisa de bico. Eu preciso entender. Eu preciso passar para a próxima fase. E é isso que eu quero que vocês entendam. A circunstância, às vezes, ela parece ser o fim do mundo. Mas, às vezes, ela é só a cena do filme, não é o filme todo. E deixa eu te cantar a bola. Você não entregou sua vida para Jesus? Fala, entreguei. Ah, então significa que Ele é o diretor desse filme. Deixa Ele fazer o trabalho dele. Deixa Ele dirigir a tua vida. Se Ele está fazendo isso, se está acontecendo isso, você vai dar conta, deixa acontecer. Tenha fé. Exerça a sua fé em Cristo. Escolha rejeitar só o que você vê e comece a se agarrar àquilo que você crê que Ele está fazendo. E tem um pastor Levi Luz, que ele diz o seguinte: a fé te permite acreditar nas suas crenças e duvidar das suas dúvidas. Como assim? Porque muitas vezes você sabe, você acredita nisso, mas às vezes você perde a fé nisso. Pois então, haja em fé e acredite nas tuas crenças. Duvide das suas dúvidas. Será que Deus vai fazer mesmo isso por mim? Cara, duvide disso. Duvide que Deus não faria alguma coisa por você. Você não crê que Ele é o teu Pai? Então Ele vai fazer. Exerça a sua fé. Duvide das suas dúvidas e creia nas suas crenças. Você está entendendo? Respira. Tá tudo bem. Se você abrir a sua Bíblia, em Hebreus 11:1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção das coisas que nós não vemos. 1 Pedro 1:6-7 diz: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o fogo, assim é a sua fé sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Entendeu? Você está entendendo mesmo? Não olha para mim assim com essa cara que a gente está no mesmo barco. Entenda algo. Por mais que você não compreenda sempre e fala, Karen, as coisas poderiam ter sido de outra maneira. Sim, elas poderiam ter sido de outra maneira. Mas não vale a pena você se deixar ser derrubado por isso. Só porque você gostaria que tivesse sido de outra maneira. Tadã! Não foi dessa maneira, foi de outra. Saiba lidar com isso. E aí, o que você vai fazer? Não foi do jeito que você queria. E agora? Pois então, o que você vai fazer agora? Deixa eu te contar a história de alguém. Quantos aqui já ouviram falar de Ana, esposa de Elcana, mãe do profeta Samuel? Vocês conhecem essa história?
Ela há muito tempo queria ter filhos. E aí quando ela entrou no templo e ela estava lá se derramando, muito provavelmente ela estava falando, só mexendo a boca. E o sacerdote, ele olhou aquilo e achou que ela estava bêbada. Chegou para ela e falou assim: olha a hora que é, ainda é de manhã, você já está bêbada. E isso acontece em 1 Samuel 1, de 9 a 18, se você quiser checar. Ele chama ela de bêbada e ela vem e fala assim: ei, não me julgue esse tipo de mulher. Eu estava me derramando na presença do meu Senhor. E escute uma coisa, há algo muito poderoso em você entender exatamente como foi essa ação de Ana. Muito provavelmente, se fosse hoje, ela ia processar o sacerdote Eli. Ela ia falar: eu nunca mais piso meu pé nesse templo. E ia lá pro Facebook, pro Instagram, falar alguma coisa que ninguém perguntou para ela sobre o que ela acha dessa tal igreja. Isso ia fazer dela mãe de filhos? Não. Isso ia trazer a bênção que ela precisava? Não. E ela entendeu isso. Foi por isso que ela só respondeu: não, eu vim aqui buscar minha bênção. Foi isso que eu vim fazer aqui. Você pode mudar a forma como você se sente, mudando a forma como você pensa. Eu tenho certeza que a Ana não se sentiu super radiante por ter sido chamada de bêbada. Ela não gostou. Mas ela sabia que bater no sacerdote, desrespeitar ele, xingar ele, dar na mesma moeda, não ia trazer a bênção dela. Então foi por isso que ela pensou além dos sentimentos dela. Vai por mim, você toma menos decisões equivocadas quando você pensa os pensamentos corretos. Quando você submete os teus sentimentos e as tuas emoções ao Espírito. Porque a tua carne deve sempre estar subjugada ao Espírito. Senão você faz muita burrada na vida, não faz? Você fala o que você não gostaria de dizer às vezes. Você machuca as pessoas porque você não pensa bem naquilo que você está falando. Porque ei, você pode estar muito chateado com essa situação. Mas o outro também pode estar muito chateado com alguma outra coisa. Ele não merece ouvir você descarregando toda a sua raiva nele. Entendeu? Você toma menos atitudes equivocadas quando você tem os pensamentos certos. Então vai por mim. Os teus sentimentos, eles são reais, sim. Eu sei. Eles doem, sim. Mas eles não te dominam. Seus sentimentos não são seu chefe. Mas a partir do momento que você convidou o Senhor para ser o Senhor e Salvador da sua vida, então Ele é Senhor sobre as tuas emoções. E quando você perceber que a tua carne está tentando tomá-las de volta, você declara: eu entreguei a minha vida a Ele. Ele é Senhor das minhas emoções. Eu não preciso fazer show. E essa batalha é travada na mente. E eu preciso que você tome hoje a decisão de filtrar os teus pensamentos e escolher uma vida que exala o Espírito. Colossenses 3:1 diz: mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Pensem nas coisas do alto. E eu sei, olha aqui pra mim, eu sei que parece muito simples. Cara, essa mensagem é muito simples, eu sei. Mas normalmente as coisas na nossa vida que são fáceis de fazer, elas também são fáceis de não serem feitas. É muito fácil você também não fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. É ou não é? Emagrecer é fácil? Dizem que é. Mas também não é fácil. Você sabe o que você precisa fazer. Comer comida de verdade, de maneira saudável, fazer exercícios para gastar calorias, tal, é isso. Mas aí o que a gente faz? Vamos complicar. Não, porque eu ouvi dizer de uma pílula, etc. Talvez eu passe por uma cirurgia. Acho que se eu fizer a dieta da sopa, não sei, a gente vai complicando. Porque aquilo que é fácil, normalmente também é fácil de não ser feito. Se todo mundo sabe como fazer, por que todo mundo não faz? Porque às vezes é difícil de fazer. Economizar a mesma coisa. Você sabe que você não pode gastar mais do que você ganha. E só por saber disso, você economizou muito dinheiro esse ano? Ou não? Não, Karen. O dinheiro que eu tenho aqui é só para acabar o mês mesmo. Então, você sabia que para economizar, você não pode gastar mais do que você tem. Passar 6 vezes no cartão. Mas só porque você sabia disso, não te impediu de fazer. Entendeu? Então, eu sei que é muito simples o que eu estou falando aqui. Mas é porque às vezes você precisa ouvir mesmo assim. Por mais que seja fácil. Por mais que seja simples. Isso
precisa da tua decisão. Você precisa decidir começar. Viver fora dessa bolha de mimimi, vitimismo e blindar sua mente. Em Filipenses 4:8 diz: por fim, irmãos, eu quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro e que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Se não for isso, não pense. Não fique matutando o quanto o teu chefe foi desnecessário com você. Não pense nisso. Isso é bom? Isso é puro? Isso é nobre? É amável? É admirável? Não. Então a Bíblia está falando, então não fica pensando nisso. Ah, porque o meu amigo não precisava ter me tratado daquele jeito. Tá, mas esse pensamento te eleva? Esse pensamento te faz ser parecido com Cristo? Não. Então não fica pensando nisso. Releva. Ah, mas ele não precisava ter apontado o dedo na minha cara. Ok. Mas não precisa ficar nutrindo amargura contra ele. Chega e fala: ô, meu, não precisava ter apontado o dedo na minha cara, né? Foi desnecessário. De boa, sem mimimi, sem ficar dramático, sem parar de falar com ele por 2 semanas. Meu, vamos crescer. Entendeu? A gente perde tanto tempo com as pequenas coisas. E às vezes Deus querendo falar tanta coisa pra você. Você pedindo resposta de tanta coisa na tua vida. Mas você está perdendo tanto tempo. Porque você poderia chegar lá no teu secreto e falar: Deus, eu tenho novos desafios, eu tenho coisas novas para fazer, e tal, e tal, e tal. E Deus, me dá estratégias, me conta coisas que o Senhor não contou ainda para ninguém. Mas a gente gasta todo o nosso tempo em oração. Não queria que estivesse sendo assim na minha vida. Sendo que você poderia estar perguntando para o Senhor: tá, Deus, é assim que está acontecendo, como eu posso passar por isso? Eu não estou dizendo que você não pode chorar na presença, porque é exatamente o lugar onde você deve chorar. Mas normalmente, depois que a gente chora um monte, bate aquele sono. Cansei meus olhos, está ardendo. Eu acho que eu vou descansar um pouco nos braços do Pai. Aí você dorme, você não volta, você não vai escutar o que Ele tem para falar para você, nem nada. Você usou todo o seu tempo de oração só para ficar reclamando. Se Jesus aparecesse aqui, no meio de vocês, sério mesmo, que a primeira coisa que você ia dizer para Ele é: por que comigo, Deus? Ou você tem tantas outras coisas mais importantes que você poderia dizer para Ele. E você vai gastar saliva, tempo, em falar: por que comigo? Por que isso está acontecendo? Não te importa por quê, lá na frente você vai entender. Mas está acontecendo, e aí? O que você vai fazer? Quais são as armas que o Senhor colocou na tua mão? As ferramentas que você pode... A maneira como você pode agir para passar por isso? E aí? É assim que é. A vida é assim mesmo. E aí? O Senhor já não falou que Ele venceu o mundo? Ponto. Vai dar certo. Você vai passar por isso. Colossenses 3:1. Pensamentos fixos lá no alto. Vai por mim, aonde a sua cabeça vai, o seu corpo vai atrás. Então por isso que tudo é sobre os seus pensamentos. Esse mesmo pastor Levi Lusco diz: colocar os seus pensamentos nas coisas do alto é declarar guerra aos pensamentos de nível baixo. Porque entenda uma coisa, você não vai parar de pensar numa coisa tentando não pensar nela. Porque aí você vai ficar: não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Sabe como você para de pensar numa coisa? Pensando em outra. Muitas vezes eu combato meus pensamentos assim. Me veio uma flecha. É quando você rebate com um versículo, com um louvor, com uma música, qualquer coisa. Mas você ficar tentando não pensar no quanto você está chateado com o seu amigo, não vai te deixar menos chateado com o teu amigo. Mas você refutar esse pensamento com um versículo que declare amor, sim. Isso sim. Quando você está sentado lá na tua cama, você precisa desligar a luz porque você vai dormir, bate aquela preguiça. A luz apaga com você gritando com ela? Com você desejando que ela se apague? Ela se apaga sozinha? Não. Você levanta a bunda lá do teu colchão, atravessa o teu quarto e desliga. É assim. Existem algumas atitudes que você precisa ter. Quando entrarem pensamentos aí na tua cabeça, pensamentos egoístas, pensamentos de reclamação,
Pensamentos que não são aquilo que exatamente que o Senhor gostaria que você estivesse pensando. Pensamentos de resistência àquilo que você deveria estar enfrentando com postura. Tome essa decisão. Vai lá e desliga. Porque é tudo sobre decisão. Você pode evitar entrar nesses tipos de pensamento. Entendeu? Por exemplo, tem um trem indo para um lugar péssimo, perigoso. Sabe como você pode evitar de chegar nesse lugar perigoso? Não entrando no trem. Então você sabe que normalmente os nossos pensamentos levam às nossas ações. Se você já está cansado de ter atitudes que você não deveria ter, com falta de domínio próprio, etc., pois então, evite entrar na onda desses pensamentos. E assim que eles entrarem na sua cabeça, refute-os. Entendeu? Ou você acha que você vai ficar matutando o quanto você não gosta dessa pessoa e a hora que você se deparar com ela, você vai ser inundado com um amor gigantesco por ela. Não. No máximo você vai fazer uma cara falsa de oi, amada. Sim, nossa, te amo tanto em Cristo. Em Cristo. Normalmente é assim que você vai agir. Mas se quando vier um pensamento no teu coração, na tua mente, de como ela te magoou, de como ela foi horrível com você, você fala, não, isso não me incomoda. Eu sei qual é o meu alvo, eu sei onde eu preciso chegar, tá tudo bem. Acho que ela não estava num bom dia. E quando você encontrar ela, você fala assim, e aí, você tá bem hoje? Você melhorou? Exerça teu amor ao próximo. É isso. Você vai ter que começar a lutar com a sua mente. E por isso eu quero te dar 3 ferramentas muito rápidas, que me ajudam muito também a permanecer com os meus pensamentos alinhados com os do Pai. E não me deixar levar apenas com as minhas vontades de fazer coisas que não deve. É o seguinte. O texto base para essas ferramentas se encontra em 1 Tessalonicenses 5,16 e diz: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí? Primeira coisa, estejam sempre alegres. Vai por mim. Melancolia chama mais melancolia, tristeza chama mais tristeza. Já ouviu aquele texto que fala, abismo chama abismo? É isso aí. Então, ai, cara, significa que eu não posso estar triste? Pode. Você vai passar por momentos de tristeza. Mas não fique lá. Entendeu? Seus sentimentos não são guiados pelo Espírito? Pois então, você vai se sentir triste. Vai se sentir com raiva. Mas não fique lá. Decida viver 1 Tessalonicenses 5. Eu quero estar sempre alegre. Estou passando por um perrengue? Estou. Mas eu estou alegre, porque eu sei que alguma coisa de bom Deus vai tirar disso. A tua postura diante dos problemas precisa ser diferente. Não vale a pena você se deixar ser abatido pelas coisas só porque elas não estão sendo como você imaginava e por você pensar diferente. E normalmente quando a gente passa por alguma situação difícil, lá na frente você vai pensar e falar, cara, bons tempos, porque me ensinou tanto. Eu estava falando com uma moça essa semana e ela falou assim para mim, o ano retrasado foi um perrengue para mim. Foi um dos períodos mais difíceis que eu já passei. Eu tinha que fazer isso e aquilo e tal, mas eu estava tão cheia de Deus, eu confiava tanto nele. Cara, bons tempos. Foi o período mais difícil da minha vida. Bons tempos. Entende? Alguma coisa de bom Deus vai tirar disso. Lá na frente você vai virar e falar, bons tempos. Nossa, aquela vez em que eu estava desempregada, eu não tinha um tostão. Deus me abençoava tanto, era incrível como todas as vezes Ele me sustentava. Bons tempos. Esteja sempre alegre. É fácil? Não. Mas o perrengue que você enfrentar hoje vai te fazer uma grande mulher, um grande homem amanhã. Muitos homens devem a grandeza de suas vidas às tremendas dificuldades. Porque te forjaram, te ensinaram, e é por isso que você é a pessoa que você é hoje. Segunda coisa, no versículo 17, não deixem de orar. Nunca deixem de orar. Isso vocês estão cansados de saber, intimidade com o Pai.
E é muito incrível, porque você tendo relacionamento com Ele, você confia nele. Se você sabe quem Ele é, então você sabe tudo que Ele é capaz de fazer por você. Você vai confiar. E é muito lindo quando você é amigo de Jesus. Normalmente Ele não se move sem te avisar. Você está tão pertinho dele, que quando Ele vai agir, Ele fala: filho, ó, fica só vendo a bênção que eu vou te mandar hoje. Você já acorda meio diferente assim. Tipo, talvez, acho que eu estou sentindo que Deus, tem um palpitar diferente no coração de Jesus hoje. Acho que Ele vai fazer alguma coisa. Sempre alegre, nunca deixe de orar. Essa intimidade gera fé. Vai ser mais fácil passar pelos perrengues dessa forma. E Ele vai, além de tudo, sempre te dar o discernimento de como agir. Você estando íntima do Senhor, sendo amiga do Espírito Santo, sensível à voz dEle, Ele vai te dizer exatamente como você deve agir em cada situação. E uma vez que você e Ele são um, então você faz exatamente o que Ele faria. Amém? Ai, que lindo isso. Eu sei que não é fácil, mas é só por meio da intimidade que você vai dar conta de fazer o que Jesus faria. Em terceiro e último lugar, sejam gratos em todo o tempo. Ele diz isso no versículo 18. E preste atenção numa coisa. Eu não estou falando que você precisa ser grato pelo seu desemprego, pela doença que você está passando, pelo abandono. Ai, Deus, como eu sou grata por esse abandono. Não. Estou dizendo que você deve ser grato nesse abandono. Seja grato naquele desemprego que você passou. Entendeu? Não precisa ser grato por isso. Seja grato nisso. A diferença. Não estou te falando para você falar: ai, como eu gosto de chorar porque eu estou sem dinheiro na carteira. Não. Estou dizendo: seja alegre mesmo assim. É isso que Ele está te pedindo aqui. Confie em mim, filho, Ele está dizendo. Seja alegre mesmo nisso. Seja grato mesmo nisso. Ore sem cessar mesmo nisso. É isso que Ele está te pedindo.